Hoje você vai aprender. Hoje é um Exposed. Exposed de Humberto Volta, desmascarando esse gordinho, né? Então muita gente deseja o meu mal, mas você que está entrando aqui, eu vou contar um pouco da minha história para vocês, principalmente o pilar que foi Jesus na minha vida. Nós aqui no canal, a gente fala sobre era pré-diluviana, pós-diluviana, sobre tecnologia, cyberpunk, steelpunk, dieselpunk, atompunk, entre outras. Aqui a gente fala muita coisa legal, né? Muita coisa que não está nas vitrines, né, do cinema, dos documentários, das escolas, mas que foi ocultada há um certo tempo atrás e que hoje está sendo liberta para as pessoas. Então o canal aqui é uma via alternativa para você, tá? Sobre uma realidade paralela, a qual eu acredito finalmente que é a verdadeira realidade, né? Mas claro, com o locus operandi de Cristo Jesus. Você que está chegando agora, provavelmente você não me conhece. Provavelmente você chegou no meu canal, aí você olhou lá aqueles vídeos de fotos estranhas, que em teoria não deveriam existir. Você se inscreveu, você nem sabe mais ou menos como é que é a minha vida, né? Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Assim como você, a minha vida não é perfeita. Eu tenho os meus problemas, as minhas dificuldades, e é óbvio, tá, que tudo isso é sustentado pelo pilar de Deus, tá? Então eu quero contar para vocês um pouco sobre a minha vida, só brevemente para você poder entender, tá? Né? Leite também, até o nome que eles dão para isso. E eu era vegetariano justamente para poder incorporar melhor os espíritos, exatamente por causa disso. Então eu era magro, pesava lá meus 90 quilos, né? E fui vegetariano, né? E fui espírita. Só que eu só enxergava coisa ruim, só enxergava monstro, demônio, nunca enxergava seres de luz. Era sempre um inferno as coisas que eu enxergava. E quando eu dormia eu era torturado. Me levavam para um lugar escuro e faziam todo tipo de tortura, né? Desde assar como um porquinho até o que você puder imaginar com coisas que eu não quero falar aqui. Então eu acabei desistindo de ser, não estou falando mal da crença, eu acabei desistindo de ser espírita. E aí eu entrei na faculdade, né, de engenharia, controle de automação, depois eu consegui mudar na PUC Minas para eletrônica e telecomunicações, cursei novamente o vestibular e entrei à noite para elétrica, então fazia duas faculdades, tá? Fazia uma que era de tarde e uma que era à noite. Então basicamente é o seguinte, com o advento da faculdade, eu fiquei muito sem tempo. E aí eu acabei abandonando a crença espírita. Já sofria com aquilo, acabei abandonando. E aí eu entrei para o ateísmo, meu amigo. Você entra na faculdade, em qualquer faculdade tem doutrinação. É Charles Darwin, teoria da evolução das espécies, e um monte de outras teorias aí. E eu acabei me tornando ateu. Falei, não tem nada que presta nesse mundo. E o meu ateísmo, ele começou a chegar a um certo ponto de zombar de Deus, né? E hoje, inclusive, deixa eu falar para vocês, eu não compactuo com o Olavo de Carvalho, não gosto dele, não tenho que babar ovo de um homem, longe disso, tá? Mas se hoje você está me escutando aqui, é porque teve uma parcela do Olavo de Carvalho, exatamente, por causa de uma coisa que ele falou, de um vídeo que ele fez no YouTube há muito tempo atrás, de um pequeno trecho. Olha como é que você vê o poder das palavras. Por causa de um vídeo no YouTube, por causa de um pequeno trecho de 12 segundos, existe o canal Humberto Volta. Olha que coisa louca. E aí, eu era ateu, cético, né? Não acreditava, eu achava besteira religiões atrasavam o mundo, não sei o quê. E o Olavo de Carvalho falou assim, se você duvida da existência de Deus, se você duvida, faça o seguinte, faça um teste. Eu até convido você, se você for ateu, se você duvida de Deus, faça um teste, faça um desafio a Deus, para ele provar a sua existência. Porque se você fizer um desafio para Deus, em teoria, e Deus não conseguir provar a existência dele, Deus não existe. Porque Deus é onisciente, onipresente e onipotente, então ele sabe sobre todas as coisas. E ele tem a capacidade de te provar que ele existe. Então se você faz um desafio com Deus, fala assim, vamos fazer um desafio, quero que você prove a sua existência. E se você não provar, então você não existe. E aí o Olavo de Carvalho propôs esse desafio, né, muito tempo atrás, uns 12 anos atrás, mais ou menos. Foi bem antigo esse vídeo. E eu falei, beleza, cara, não custa nada eu fazer esse desafio. Eu morava na casa dos meus pais, fui lá, fiz um desafio, né. Tinha uma cama de solteiro, né, hoje em dia na casa dos meus pais não tem mais essa cama, é uma cama de casal. Mas praticamente lá, fiquei de joelhos na cama, na cabeceira da cama, e orei de forma zombatória mesmo, né? Eu não era crente. E aí eu falei o seguinte, se Deus existe, prova a sua existência, né? Fiz isso e no dia seguinte não aconteceu nada comigo.
né? Falei, pô, o Olavo de Carvalho pediu para fazer o desafio, né? Eu simplesmente orei para Deus, para ele provar a sua existência, e não provou, não provou. E aí eu comecei a zombar, de Deus não existe, esse negócio de Cristo é uma farsa, não sei o quê. Comecei a zombar, eu comecei realmente a zombar de Deus, sem brincadeira. E aí eu falei assim, quer saber de uma coisa? O Olavo de Carvalho falou que não tem que fazer só uma vez, mas tem que fazer várias vezes. Porque se até no final da sua vida você fizer isso e não for provado, então porque não existe. Aí eu falei, beleza, cara, vou fazer um tempo aí, vamos ver. E no segundo dia eu fui fazer a mesma coisa, fui zombar de Deus. Aí eu cheguei para orar com um sorriso no rosto, fechei as mãos assim, sabe uma coisa? Deus, ó, eu na época falei isso, né? Eu sei que você não existe, eu sei que veio do Big Bang, não sei o quê, e é o seguinte, né? Eu já sei que isso não existe. Então é basicamente o seguinte, tô aqui para fazer chacota com você mesmo, eu sei que você não existe e tal, então mais uma vez prova a sua existência. E fui dormir, cara. Fui dormir e tal, não sei o quê. E simplesmente, tá? Quando eu fui dormir, eu tive uma revelação. Existe uma diferença entre visão, sonho e revelação, tá? Existe uma diferença. Eu tive algo que foi tão vivo que eu lembro até hoje, mesmo que tenha acontecido há muito tempo atrás. Eu lembro nitidamente. Então, o sonho, praticamente, você esquece, você não tem controle. Por exemplo, você está sonhando, está na praia. Você não tem livre-arbítrio no seu sonho. Você pode lembrar do seu sonho, mas você não tem todos os detalhes. O que eu tive foi praticamente uma visão, né? Foi uma visão, algo absurdo. Algo que eu pude, assim, presenciar. E nessa visão, o que aconteceu comigo? Olha essa coisa louca, isso foi em uma noite. Tudo que eu vou lhe relatar foi em uma noite, tá? E é interessante também, se você teve algum caso de milagre, de presença de Jesus, comente aqui embaixo como testemunho para as pessoas que estejam assistindo também, né? Para que as pessoas possam ver que não só comigo, mas com várias pessoas acontecem casos e casos de milagres, tá? Então praticamente aconteceu basicamente o seguinte, tá? Eu fui dormir e eu acordei, né? Só que quando eu acordei, eu não acordei no dia seguinte, eu acordei dentro do sonho. E aí beleza, acordei dentro do sonho, fui para o centro da cidade, não sei o que, tal, cheguei no centro da cidade e eu acabei encontrando, e eu lembro até bem dessa cidade, que é a cidade de Sabará, em Minas Gerais, cidade de Sabará, tá? E eu lembro até bem que eu encontrei perto de um barroco ali, um bebê. Eu acabei encontrando um bebê, parecia carnaval, mas não era, estava bem movimentada a rua, né? E eu encontrei um bebê no chão, lá em Sabará, na cidade de Sabará, as estradas são de pedras. Tá? Assim, tem asfalto, tem, mas a maioria é pedra. É cidade histórica, tipo Diamantina, Ouro Preto, Cerro, Milho Verde, essas cidades antigas, tá? E eu cheguei nessa cidade e tava andando lá em cima, no centro, né, perto do barroco ali, encontrei um bebê no chão lá, tava chorando, não sei o quê. E eu comecei a olhar para esse bebê fixamente e as pessoas passavam na rua e ninguém olhava pro bebê, ninguém dava atenção. Eu comecei a ficar invocado. Falei, como é que as pessoas não podem ver um bebê no chão e não acolher? Falei, mas esses caras são loucos. Sabe, um monte de gente vendo o bebê no chão chorando. Falei, aí eu fui lá, falei, quer saber de uma coisa? Eu vou cuidar desse bebê, já que ninguém vai pegar, eu vou cuidar desse bebê. Não posso deixar um bebê na rua. E aí, quando eu fui pegar um bebê, alguém me parou e falou assim, não precisa pegar não, tá? Porque aquela senhora ali vai cuidar dele. É uma senhora loura, aparência assim, mais magra. Não é loura, mas é um louro mais escuro. Assim, deve ter uns 60 quilos, mais ou menos, uns 40 anos. E ela falou comigo assim, olha que coisa louca, tá? Pode deixar que eu vou cuidar desse bebê pra você. Aí eu falei com ela assim, minha senhora, deixa eu falar uma coisa com você. O bebê tava no chão, chorando no chão. Ninguém quis saber de cuidar. Aí por que eu vou pegar o bebê, você vai cuidar? Eu não acredito na sua palavra, eu não acredito na palavra dos homens. Até hoje eu sou assim. E aí eu falei, não vou aceitar isso, né? Aí ela falou comigo o seguinte, fique tranquilo, vou te passar o endereço, tá? De onde eu moro, olha pra tu ver. E você vem no dia seguinte pra conferir se o bebê tá bem, né? Eu falei, beleza, não, então nesse caso, vamos conferir. E aí, né, eu resolvi minhas coisas no centro da cidade, fui embora, né? Fui pra minha casa, fui dormir, né? E acordei de novo, né? Dentro do sonho. Olha pra tu ver a insanidade. Aí, beleza, acordei de novo, né? E fui lá, peguei o ônibus, fui lá na senhora pra poder ver o bebê, né?
E bati na casa da senhora. Se não me falha a memória, olha que coisa louca que é o sonho. Eu não sei como é que é a cidade de Sabará. Eu não tenho muito tempo que eu não vou para lá, tá? Mas eu lembro que tinha um number one, uma escola de inglês que ficava próximo do centro da cidade. E aí o que acontecia, né? Simplesmente a casa dessa senhora era onde ficava o number one, tá? Só que eu não sei se era o number one ou era a prefeitura, porque ficava um do lado do outro. E eu sei que era o segundo andar. Então provavelmente poderia ser a prefeitura. Mas eu já fui na prefeitura de Sabará e também não é a mesma arquitetura do meu sonho. Mas pra você ver que as coisas não se encaixavam, né? Porque simplesmente é a visão de Deus, né? E aí cheguei na casa da mulher, bati na porta, não sei o quê, pedi pra entrar e subi as escadas, né? E aí tinha um quarto lá, né? E eu simplesmente falei, cadê o bebê, minha senhora, né? Quis saber onde estava o bebê, porque eu olhei pro quarto, não vi ninguém. Aí ela falou assim, o bebê foi embora. Tipo assim, na cabeça de um cara que viu um bebê no chão, uma mulher fala que vai cuidar e some de repente, eu queria ter esbufetado a mulher. Só que aí alguma coisa me fez não querer esbufetar ela. Eu falei, não, mano, peraí, cadê esse bebê? Não, ele cresceu, ela explicou, ele cresceu e foi embora. Aí eu comecei a arrombar as portas, abrir as portas da casa para ver se eu achava esse bebê, para tirar dessa lunática, né, óbvio, né. E não achei o bebê. Eu falei, mas senhora, vamos fazer o seguinte, me fala onde é que tá esse bebê e eu vou lá cuidar dele. E eu, assim, numa paciência que eu não tenho, tá? Eu não sou paciente assim. Se fosse do meu caso real, já tinha voado pela janela, né? Sumindo com o bebê, né? Isso é óbvio. E aí aconteceu o seguinte, falei, onde é que tá esse bebê? Ele subiu, ele tá subindo, acho que é Igreja da Matriz, eu não lembro, não é convencional pra mim Sabará. E aí saiu do number one, é uma subida, uma reta. Quem for de Sabará, comenta aí. É uma reta de pedra, né? E eu fui subindo. Tem até um restaurante 314 lá. E aí, chegando próximo do restaurante 314 ali, eu, né, não encontrava esse bebê nem nada, as pessoas na rua, muita gente movimentada na rua. Eu cheguei e, sim, olha só pra tu ver, eu cheguei e vi um mendigo, realmente um mendigo na rua. Né? Em Sabará tinha os seus mendigos característicos, né? Que o pessoal ajudava, mas morava na rua. Mas não era os mesmos mendigos da cidade, era outro cara também diferente. Completamente diferente. Era um cara com um peso de uns 55 quilos, 1,60 m, não era muito alto. E não era branco, também não era moreno. Era uma cor mais escura, né? Um moreno assim, não muito moreno, mas era uma cor. E assim, mendigo mesmo, usando roupa de pano mesmo, rasgada. Aí eu cheguei nesse mendigo e falei assim, porque eu tava procurando pro bebê, ninguém falava nada. Eu falei assim, a gente faz uma pergunta, né? E perguntou pra ele assim, eu falei assim, meu, você não viu um bebê por aí? Sei que parece louco, mas você não viu um bebê por aí não sei o que e tal. Aí esse cara falou pra mim assim, ele tava andando de cabeça baixa, ele olhou pra mim, nos meus olhos, tá? Nos meus olhos, assim, olha, conexão nos meus olhos. Ele olhou pra mim assim e falou assim, eu sou Jesus, larga tudo e me segue. Tô até arrepiado aqui. Quando ele falou isso, eu sabia que o bebê era ele. Eu sabia que o bebê era ele. E aí, simplesmente, a minha perna tremeu. E olha, eu não sou uma pessoa mansa, tá? Mas a minha perna tremeu. E eu não conseguia ficar em pé. Eu não conseguia, por maior força que eu fizesse, eu ficava sempre de joelhos. Sempre de joelhos. Eu não conseguia me levantar. Era uma coisa surreal. A minha perna, meu joelho tremia. E eu tentava levantar, eu não conseguia. Eu ficava de joelhos perante a face de Jesus. E aí começou a vir uma coisa na barriga que eu não tinha, uma coisa na barriga, sabe? Uma sensação tipo borboletas na barriga, não sei o quê. E aí foi me dando um arrependimento. Por quê? Porque a minha vida foi uma farsa. A minha vida, desde quando eu era criança, o período que eu passei numa doutrina, o período que eu fui ateu, o período da faculdade, tudo aquilo ali, tudo foi uma farsa. A minha vida foi uma farsa até aquele momento. E eu percebi os erros da minha vida, mas foi uma angústia, uma vontade de chorar. E os olhos saindo lágrimas, sabe, uma angústia. Aí ele falou assim, larga tudo e me segue. Aí veio uma sensação, uma força indescritível que não tem nesse mundo, que me fez conseguir levantar. E a partir daquele momento, eu simplesmente não olhei para trás. Comecei a seguir Jesus. E aí ele desceu a rua, começou a evangelizar. A rua estava lotada de pessoas.
Chegavam pessoas doentes para Jesus e ele curava essas pessoas. Jesus sentava no meio da rua, tá? E começava a pregar o evangelho. Muitos passavam, não escutavam, mas os poucos que paravam sentavam lá próximo a Jesus para escutar o evangelho, e eu permanecia ali. E essa estadia com Jesus durou 7 dias. Escute bem, tinham passado 2 dias dentro do meu sonho e eu fiquei com Jesus 7 dias. Ele pregava na cidade, no centro da cidade. As pessoas sabiam que ele era Jesus, traziam pessoas doentes, ele curava, ele evangelizava, e muita gente ia em busca de Jesus. Chegava um momento que era uma multidão de pessoas. E nesse período, Jesus escolheu algumas pessoas como discípulo. Realmente eu posso falar para vocês, eu não lembro o rosto dessas pessoas. Eu lembro de tudo, mas de menos o rosto dessas pessoas. E eu lembro que essas pessoas eram 7, né? Comigo eram 7 pessoas, 7 ou 8, tá? Mas era mais ou menos 7. E aí simplesmente, né? Ele falou comigo assim, ó, vá para casa, descanse, e amanhã você vai lá para aquela casa daquela senhora, né? Que tinha cuidado de mim. E aí, né? Eu fiz isso que ele falou, fui para casa, dormi, acordei, tudo dentro do sonho. E assim, o tempo passando dentro do sonho. E aí eu fui para casa da senhora. Bati na porta lá, ela que me atendeu, subi as escadas e encontrei o 7. Aí ele falou assim, ó, todos vocês não acreditavam em Deus, em Jesus, tá? Nenhum de vocês acreditava, mas eu provei para cada um de vocês que Deus existe. Cada um de vocês terá um papel, cada um de vocês terá um papel nessa vida, cada um. Eu não vi o rosto dessas pessoas, não vi. Eu creio no meu coração que teve mais 7 pessoas que tiveram o mesmo sonho que eu. Eu não creio, a visão que eu tive. E aí ele contou para isso e as pessoas se despediram, né? As pessoas se despediram para fazer os seus trabalhos. E Jesus desceu as escadas para subir aquela rua do centro de Sabará. E aí, né? Eu estava atônito, claro, e falei com a senhora assim: tô indo embora, tal, não sei o que, né? Agora fazer a missão, não sei o que. E aí, quando eu estava descendo as escadas, tinha uma casa do lado, sabe, com uma porta. E aí tinha alguém subindo. E a pessoa subiu e ia entrar naquela porta do lado. Aquela pessoa, sem brincadeira, eu me senti um medo que não tem nesse mundo. É como se você tivesse visto um ser que não tem nesse planeta. Mas foi um medo absurdo. Esse ser, ele estava com uma veste, um capuz, uma roupa escura. É um cara com cabelo raspado, barba raspada. E ele tinha uma Bíblia na mão. Parecia uma Bíblia. Só que não era a Bíblia, porque as folhas eram negras e o crucifixo estava invertido. E parecia que era sangue que estava escrito crucifixo. E parecia que a capa era de pele de ser humano. Assim, é algo que deu muito medo mesmo, sabe? Eu não conseguia olhar de tanto medo. E aí, Jesus Cristo estava subindo, eu não sei se era a Rua da Matriz, não sei. E Cristo estava subindo aquela rua do centro de Sabará lá, que tem o Number One, a 314. Se você Sabará, você vai saber que rua que é essa. E aí simplesmente estava subindo essa rua, e esse cara que estava que estava do lado, ele olhou para cima, ele olhou para Jesus. E quando ele olhou para Jesus, eu vi o olho dele, a inveja, a raiva, a ira e a vontade de querer matar Jesus a todo momento. E eu olhava assim. E aí, em Sabará, as ruas são de pedras, tá? As ruas são de pedras. E aí, simplesmente, ele começou a olhar com aquela cara e eu fiquei assim, atônito. Falei, vou ter que avisar Jesus, né? Recuperei minha força e fui subir correndo para avisar Jesus. Esse ser, sem brincadeira, as pedras de Sabará, geralmente são desse tamanho assim. Elas não são muito grandes, parece até uns tijolinhos. Eu não sei como é que tá hoje. E aí, simplesmente, ele tirou uma pedra, mas parecia uma bazuca. Sabe aqueles canhão de circo, aqueles canhão do exército antigo? Parecia uma bazuca. É uma pedra, assim, não sei te explicar, mas é um trem grande. O cara pegou com a mão, assim, numa facilidade, numa força. E aí ele ia jogar em Jesus. E aí, quando ele ia jogar em Jesus, eu corri para avisar Jesus. E eu saí gritando, Jesus, Jesus, Jesus. Olha para trás, Jesus. E Jesus não olhava, Jesus nunca olhou para trás. Eu gritando, Jesus vai jogar uma pedra em você, não sei o que, vai querer te matar. E eu gritava e nada. E de repente eu comecei a ver nos céus, eu não sei se foi um dom de Deus que foi me revelado, eu vi os céus abertos. Exatamente como Jesus Cristo descreve os céus abertos quando ele é crucificado. Exatamente como ele descreve o céu aberto na antiga aliança. Eu vi realmente o céu aberto, os mistérios que estavam no céu. Os mistérios, como se Enoque estivesse descrevendo para mim ali.
Eu vi anjos com 2.000 metros de altura, seres assim que eu não consigo te explicar. Vai contra tudo que a gente sabe. Seres translúcidos, anjos translúcidos, anjos com asas e não sei o quê. Sabe, umas coisas loucas no céu. E o céu aberto, é como se alguém tivesse pegado aquela coisa azul e fizesse assim, ó. Sem brincadeira, eu juro pra você, juro. Alguém fez alguma coisa assim, ó. E aí, simplesmente, tinha os mistérios dos anjos. E os anjos começaram a voar mais rápido e ficarem impacientes. E o céu começou a trovejar em nuvens, e nuvens, e nuvens. E as pessoas na rua começaram a desesperar. E uma barulheira no céu de anjo, uma barulheira nas ruas. E o único que estava calmo e são era Jesus. O único. Até os anjos estavam voando para lá e para cá. E trovejava, e não sei o que. E tinha um anjo que parecia o tamanho de 2 montanhas. Ele estava segurando, não sei se era uma eletricidade, um raio, eu não sei o que ele estava segurando. Mas eu sei que ele também ia bater nessa coisa ruim que apareceu. Nesse ser misterioso que apareceu, que eu sei que é o diabo. Só que esse anjo, ele era muito lento, ele fazia as coisas muito lentas, sabe? Ele não era uma coisa muito rápida como o ser humano. Não estou dizendo que o ser humano é rápido. E aí, o céu, sabe? Eu gritava. E Jesus, numa tranquilidade, que, sabe, não existe. É como se o mundo estivesse acabando, tudo estivesse desmoronando e ele estivesse ali tranquilo. Mas assim, difícil de te explicar, uma tranquilidade. Aí eu falei, já que esse ser já vai jogar a pedra em Jesus, eu prefiro morrer no lugar de Jesus, porque Jesus é muito mais sagrado. Eu prefiro no lugar. Aí eu corri, ele jogou a pedra. Aí eu corri e pulei. Quando eu pulei, eu tomei aquela pedrada na barriga. E eu acordei. Assim, na hora. Aí realmente eu acordei, não era um sonho mais. E assim, eu senti uma dor na barriga. Não é dor de barriga de usar o banheiro. É uma dor como se eu tivesse tomado um tiro na barriga, mas não tinha bala. Uma dor assim terrível. E aí eu fiquei assim em choque. Eu fiquei em choque, porque olha que coisa louca. Olha que mistério que é Deus. Eu dormi ateu e acordei cristão. Simples assim. Eu dormi ateu, odiando Deus, e eu acordei sendo um dos maiores fiéis que podia Deus ter entregado a minha vida. Olha pra tu ver. E aí, o que aconteceu? Eu tinha visto o vídeo, graças ao vídeo do Olavo de Carvalho. Olha pra tu ver. Se não fosse aquele pequeno trecho do Olavo de Carvalho de 11 anos atrás, 12 anos atrás, não existiria Humberto Volts, não existiria o meu canal. Provavelmente estaria numa realidade paralela. E aí, simplesmente, graças a isso, eu comecei a crer. Só que aí eu fiz a última coisa. Eu falei assim, quer saber de uma coisa? Eu posso ter delirado. Eu sou assim, eu sou meio cético. Eu falei, eu posso ter delirado, eu posso ter tido um déjà vu, sei lá. Eu fiquei pensando um monte de possibilidades, né? Fiquei pensando um monte de coisa. Às vezes a minha mente me pregou peças, né? Eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou orar pra Deus. Pela última vez pedindo um sinal se ele existe ou não, né? É um desafio, né? É a prova da existência de Deus. E aí, eu fui lá, na cabeceira da minha cama, né? Cheguei lá e fiz a última oração, de manhã, porque eu acordei de manhãzinha, tá? E falei assim, quer saber de uma coisa? É o último sinal que eu lhe peço, Deus. O último sinal. Aí, assim, eu tinha acabado de ter aquela visão com Cristo. Aí eu cheguei e falei assim, olha, eu vou no Mercado Livre e vou comprar 2 terços. Aqueles terços de colocar no braço. Tá? Eu sei que hoje em dia tem outro significado, mas Cristo, aonde existe pecado, a graça transborda. Então não julgue o terço, tá? E aí simplesmente eu fui lá, vou comprar 2 terços, né? E é o seguinte, se chegar para mim agora, eu sei que você é verdadeiro. Mas se não chegar, eu sei que você é falso. Eu sei que foi um sonho qualquer, não sei o quê. Porque uma coisa é você agir no meu sonho, outra coisa é você agir real. E aí, beleza, né? Isso era umas 6h30 da manhã, mais ou menos. Entrei no Mercado Livre, né? Aí para sacanear, o que eu fiz? Olha só, para tu ver, olha a paciência de Deus. Fui lá, e eu não lembro, eu acho que era Rio de Janeiro, tá? Não posso te afirmar isso, mas eu acredito que era Rio de Janeiro. Olhei 2 terços no Rio de Janeiro. Fui lá e cliquei em comprar no Mercado Livre. E ainda fui escolher pagar no boleto. Pagar no boleto. Aí beleza, falei, vai pagar no boleto, vai demorar muitos dias para chegar mesmo, não tem a menor possibilidade disso chegar. Aí para poder zombar de Deus, olha só, depois daquela visão que eu tive, né?
Aí para zombar de Deus, eu falei assim, Deus, se esse terço chegar, eu me torno o seu servo o resto da minha vida. Porque eu sei que você é Deus vivo, você é verdadeiro. E aí eu falei zombando, porque eu nem tinha pagado o boleto. E isso era umas 6 e pouca. Aí tem uma mulher chamada Fatinha, tá? Que ela é diarista na casa dos meus pais. Tá? Hoje em dia, devido aos problemas do mundo, ela não trabalha mais lá. Mas é uma mulher, assim, um amor incrível. Eu considerei essa mulher na minha vida como minha segunda mãe. Porque o amor que ela entregou, assim, por mim, era fora de série. E aí eu conversei com Fatinha, falei do meu sonho. E Fatinha já acreditava em Jesus. Na época eu não acreditava. E ela falou, você teve uma visão com Jesus, que bonito, não sei o quê. Aí eu falei assim, é verdade, Fatinha. Só que aí eu fiz o último desafio para Deus. Se esses terços chegarem, eu nem tinha pago o boleto. Eu realmente sei que é verdadeiro. Quando eu falei com ele assim, que se terço chegar, tocou a campainha da minha casa. Isso era umas 7 e pouco da manhã. Quem conhece o correio sabe que não trabalha cedo. E aí, beleza, né? Fui lá, abri o portão na casa dos meus pais. Cheguei lá para ver o correio. Falei, o correio aqui e tal, não sei o quê. Falei, beleza. Só que eu fiquei meio estranho, correio, 7 horas da manhã. Como que pode, né? Aí, beleza. Fui lá, assinei a correspondência, né? E peguei a correspondência. Aí eu comecei a sentir algo estranho, né? Eu comecei a parecer uma carta, comecei a sentir algo estranho. Falei, cara, me dei mal dessa, me dei mal. Cheguei na Fatinha, falei, Fatinha, será que eu tô pensando que isso aqui é? Quando eu abri a correspondência, eram os 2 terços. Sem brincadeira, os 2 terços. Sério, eu não consigo dizer pra você como que isso aconteceu. Eu não sei, eu não sou cientista, eu não sei te explicar. Mas eu simplesmente fiz o pedido no Mercado Livre. Eu iria pagar no boleto, nem tinha pago o boleto e chegou na minha casa. E aí eu fui entrar no Mercado Livre de novo e os dados que eu tinha preenchido para poder pagar o boleto tinham sumido. E assim, eu passei 1 terço para Fatinha, né? E simplesmente fiquei com 1 terço para mim. Quem acompanha o meu canal aqui desde 2014, 2015, vai lembrar de um vídeo chamado Lei do Silêncio. Um vídeo que eu fiz no meu canal chamado Lei do Silêncio, onde eu ensino as pessoas sobre persuasão para negócios, né? Como é que você negocia, como é que você dá uma palestra para uma grande empresa. Lei do Silêncio é um vídeo que chegou a pegar até 1 milhão de visualização. Esse vídeo foi feito na casa dos meus pais e foi feito com 1 terço. Esse vídeo não está mais no meu canal, mas alguém repostou esse vídeo no YouTube. Se você pesquisar Lei do Silêncio Humberto Volto, você vai encontrar esse vídeo com o terço lá, como prova que tinha um terço lá, que foi naquela época. E aí simplesmente eu entendi que era Cristo, é Cristo, realmente não tem que falar, ele é o verdadeiro, ele é Deus vivo. Eu assim fiquei alucinado. Eu me tornei o crente assim mais feliz do mundo. Uma felicidade que não tem nesse mundo, ninguém consegue dar. Só que aí eu acredito que Jesus Cristo ele escolheu um caminho torto para mim, para que eu pudesse me servir de exemplo para vocês. Eu acredito realmente que a minha existência, o que aconteceu com a minha vida, pelo menos nos últimos 2 anos, o que aconteceu comigo, eu acredito que seja como prova para vocês, assim como foi o apóstolo Paulo, que foi judeu, irrepreensível e se tornou cristão. Eu acredito que tem algum propósito com isso. E aí, simplesmente, eu vou abster dos nomes, nem quero falar mal de ninguém aqui. Nessa loucura de querer sempre estudar, aprender a Bíblia, não sei o que, eu comecei a me envolver com nomes em hebraico, nomes em aramaico, de Jesus Cristo, né? Aí esses nomes me levaram à anomia de Cristo, né? Me levaram a uma outra crença. Porque uma coisa é você ser cristão e viver a graça de Deus. Outra coisa é você viver as leis de Moisés, a antiga aliança. São 2 crenças diferentes, distintas. O povo de Moisés não acredita estou falando dos judeus, não acredita em Jesus. E a graça de Jesus não aceita aquelas leis mosaicas antigas. Porque simplesmente o fim da lei é Cristo. Ele assume o sacerdote. Então são 2 contradições. São 2 antônimos ali. E aí, nessa loucura, eu falei, eu quero saber. Aí eu encontrei um pessoal na internet que falava sobre o nome de Deus em hebraico, tetagrama, não sei o que, tal, não sei o que. E aí eu comecei a ficar vibrado nisso. E aí eu comecei a estudar, e vivi a minha vida, e cada vez mais a fé de Cristo abaixando. Cada vez mais a fé que eu tinha em Jesus indo embora. E dando lugar a coisas heréticas na minha vida, E beleza, cara, e vivi uma vida de confusões,
uma vida assim, meus últimos 2 anos, tirando esse ano aqui, foi uma vida assim, que eu tava no engano, não, por isso que eu falo que é o meu testemunho, eu tava vivendo uma crença chamada Natsarim, tá? E se você perguntar, olha que coisa louca, se você perguntar para um judeu ortodoxo, aqueles caras que tem um cabelo, sabe aqueles judeus que usam uma roupa preta, um chapéu e uma barba grande, se você perguntar para um judeu ortodoxo, deixa eu te perguntar, você acredita em Jesus? O judeu vai te falar com 500 detalhes que não acredita, que não é a crença dele. Então o judaísmo e cristianismo não se misturam, tá? E aí simplesmente eu comecei a acreditar que aquilo ali era a crença em Cristo, aquele Cristo que tinha aparecido para mim. Eu comecei a acreditar. Só que não era outra crença. E a minha fé em Cristo foi se esvaziando. E cada vez mais vivendo um mundo de confusões. Cada vez mais vivendo um mundo de confusões. Acreditando todo momento que o mundo ia acabar. Uma paranoia louca. Não estou dizendo que eu era paranoico, mas por exemplo, o medo, sabe, das coisas. Datas para que o mundo acabe. Nomes estranhos, não sei o quê. E inclusive teve um período conturbado da minha vida por isso. Né? O período que eu cheguei até a receber uma família na minha casa que tinha os mesmos pensamentos que eu tinha no passado. Tá? Então simplesmente eu vivia esse engano. Só que, o que aconteceu? Teve um momento da minha vida, igual eu falo pra vocês, às vezes, tá? Às vezes você não imagina o potencial que tem a palavra. Às vezes você não imagina as coisas que eu posso falar aqui no YouTube, por mais que seja para 2, 3 pessoas ouvirem, vão repercutir na vida das pessoas para sempre. As pessoas podem mudar para sempre. Tá entendendo? Então simplesmente o que aconteceu? A minha esposa tinha assistido um dos vídeos do Márcio da Além da Nuvem falando sobre cristianismo, defendendo o cristianismo. E eu não acreditava, não, tal, não sei o que, não acredito, né? E minha esposa via, não só do Márcio, mas de outras pessoas, Luciano Subirá, por exemplo, que faz uma excelente pregação sobre o Evangelho. Na época ela via alguns pastores evangélicos, né? Ela estudava, viu um monte de gente, cara. Eu não vou dizer que Antônio Júnior ela via, que eu não sei, tem que perguntar pra ela. Mas ela assistia um monte de canal evangélico. Ela assistia um monte de canal evangélico lá no YouTube, tá? E assim, o curioso fato é, a minha esposa nunca orava com os nomes errados, né? Ela nunca acreditava. E eu também ficava meio a meio, porque eu falava o nome assim, vou dar um exemplo, eu falava assim, nome de Yahushua, cujo nome, né, é Jesus, porque eu também ficava em dúvida. E eu vivia esse engano tal, não sei o quê. E, né, o Márcio tinha feito um vídeo, os caras tinham feito um vídeo, não sei o quê. Eu tava loucura. Quando a gente é cego, quando a gente acredita no engano, a gente é cego, a gente não tem mais como abrir. É cegueira. O único que pode tirar você da cegueira é Jesus. E eu tava nessa. Não adianta ninguém falar nada que eu não ia dar ouvidos. E aí, olha que coisa louca. Olha que coisa louca. Teve 2 episódios na vida da minha esposa que me fizeram refletir. 2 episódios. Porque eu tava com essa família do engano, né? O pessoal deve conhecer como história da Mojave aí. E aí, simplesmente, a primeira coisa que aconteceu foi que apareceu um ser inexplicável, tá? Que o cara até me ligou que parece que pousou no meu terraço, e é um ser estranho, e eu tentei expulsar pelo nome de Arruxa, e não expulsava. Inclusive a mulher do cara eu tenho 2 casas então, na fazenda, então a mulher foi lá averiguar, ajudar a gente e tal, não sei o quê, e eu, assim, o ser indo para um lado para o outro, né? Um ser assim, sabe, translúcido, com ausência de luz, na verdade, sabe? E aí, nada pro outro, e minha filha começou a chorar, a desesperar, e chorava numa altura surreal que chegava a estalar os ouvidos. E minha esposa falou assim, eu acho que eu vou desmaiar, porque ela tinha acabado de ganhar bebê, né? Eu acho que eu vou desmaiar, eu não vou conseguir mais, tô sem forças. Eu segurei a minha filha, porque minha esposa ia desmaiar. Eu olhei pra minha filha, ela olhou pra uma cara que eu nunca vou esquecer. É uma cara assim, por quê, papai? Por quê? É uma cara assim, inexplicável. E ela falando, ela olhando com essa cara e chorando. E eu, em nome de Arruxo, expulso, e a coisa passava de um lado pro outro, e nada resolvia. E a mulher do cara, em nome de Arruxo, em nome de Arruxo, e nada resolvia. Cara, foi uma vez, eu falei assim, em nome de Jesus, saia, por favor, saia. Na hora. Não teve conversa. A minha filha se acalmou.
E assim a gente conseguiu retomar a sobriedade. Teve um outro episódio que aconteceu antes com minha esposa que também me deixou um pé atrás. Por quê? A minha esposa apareceu com uma dor, parecendo apendicite, tá? E assim, uma dor estranha. Nós apertamos lá na barriga dela, parecia apendicite. Nós levamos ela no hospital, né? Na cidade interior, não quero falar o nome da cidade, mas é na Grande BH. Aí simplesmente nós levamos no hospital e o médico, ele foi lá, fez os exames com a minha esposa e falou assim: ó, você está com apendicite. Você precisa operar urgentemente. Eu, assim, né, fiquei estranho, né? E aí a gente foi fazer até um ultrassom para ver o que era, tá? Só que o curioso fato é, quando ele falou que minha esposa estava com apendicite, eu orei tanto para minha esposa em nome de Jesus, mas antes do evento que aconteceu com minha filha, orei tanto no nome de Jesus, tanto, que aí quando a gente foi fazer o ultrassom, descobriu que não era apendicite, era pedra na vesícula e desceu e resolveu o problema. Eu creio que isso foi um livramento de Jesus, mas me fez acreditar no nome de Jesus naquela época. Pelo menos saber que funcionava. E aí eu tava na ligação com um barbudão aí na internet, né? Que hoje em dia viramos inimigos, né? E ele falou comigo assim: meu irmão, por que no livro da Rebecca Brown ela usa o nome de Jesus para expulsar demônios? E eu tinha acabado de conseguir fazer esse milagre com a minha esposa de tirar a pedra da vesícula. Eu falei: meu, não sei, mas o nome de Jesus funciona. Ela falou: mas por que ela não expulsa o nome de Yahushua, sabe? Por que ela usa o nome de Jesus? Eu falei: não sei, cara, não sei, será que é falta de conhecimento? Não sei, e ficamos nessa. E aí teve aquela coisa, né, que minha filha deu um berro, que eu segurei ela no colo e falei pelo nome de Jesus. Nesse dia que aconteceu a coisa que eu tava com minha filha no colo, tá? Pelo nome de Jesus, simplesmente eu fui dormir. E aí eu tive uma outra visão. E a visão que eu tive foi o seguinte, né? Como eu moro numa fazenda, tem várias montanhas, né? E aí eu estava em cima de uma montanha, uma planície. E nessa planície eu encontrei com aquele mesmo ser que era o mendigo lá do meu sonho, tá? Só que ele tava com uma veste branca, bonita. Veste branca, bonita. E eu tenho certeza, ou era um anjo de Jesus, porque anjos são malak, mensageiros, né? Que estava ali para me avisar, ou era o próprio Jesus. Só que, o que aconteceu? Eu vou pausar o vídeo e vou voltar para não perder o arquivo, tá? Então, o que aconteceu? Esse ser, eu tenho certeza que foi Jesus, mas eu não posso te afirmar, porque ele estava com uma roupa branca, né? E eu não conseguia ver o rosto. A primeira visão, quando ele falou: eu sou Jesus, eu vi o rosto. Mas nessa eu não conseguia olhar. Eu acho que eu estava tão em pecado, tão em anomia, não anomia da lei de Moisés, mas eu falo anomia da graça de Deus. Eu estava tão em pecado, mas tão em pecado, que eu não conseguia suportar olhar para aquilo ali, que era Jesus. Não conseguia. E aí, simplesmente, esse ser falou comigo assim: Humberto, você sabe que eu te chamei aqui? Eu falei: não sei. E naquela época, participante praticando as festas judaicas, Shabat, né? E um monte de coisa que eu fazia, tá? Respeitando tudo isso aí. E aí ele falou assim: ó, eu tô te chamando aqui para dizer para você que se você continuar no que você está fazendo, neste engano, não só você será condenado, mas a sua família será condenada também. Aí eu comecei a pensar: mas como é que pode? Como é que eu posso ser condenado? Como é que pode, sabe? Como é que eu posso ser condenado com isso? Não tem explicação. Eu estou fazendo tudo certinho, as leis e tal. Aí eu consegui entender, Porque simplesmente eu tinha, Jesus Cristo tinha provado a existência dele. Na minha visão, ele tinha feito com que o terço chegasse para mim, ele provou que ele é real, e eu fui para outra religião que não considera Jesus, mas que usa nomes estranhos. Nomes esses que depois de muito tempo foi se descobrindo que era deuses sumérios, deuses egípcios, que não tinha nada a ver com Jesus. E aí simplesmente escute para você poder entender. Eu acordei daquilo, cético, meio estranho, e eu comecei a pensar: ó, eu tô errado, eu tenho que ver o que está acontecendo comigo, eu tô errado, tenho certeza que tem alguma coisa errada. E comecei a assistir Caio Fábio, né, no YouTube. Não estou dizendo que ele é o auge do cristianismo, não. Ele fala umas coisas também meio sem nexo. Só que ele tem 90% é algo produtivo. Sempre tem alguma coisa ruim, assim como no meu canal. Tem partes boas e ruins, você tem que saber filtrar. E aí eu comecei a assistir Caio Fábio, Pastores, não sei o quê. E quando eu assistia, por exemplo, a pregação de Luciano Subirá, por exemplo, tá?
Cara, eu vi um calor no meu corpo, uma coisa vibrando assim, algo surreal, e dava vontade de chorar o tempo todo, cara. Era algo surreal, dava vontade de chorar e querer chorar, porque é onde tem muito pecado, a graça transborda. Quem fala isso é o apóstolo Paulo. E toda hora que eu pegava algum vídeo de evangélico, alguma coisa, dava vontade de chorar. E eu comecei a ver o pessoal sendo batizado e dava vontade de chorar, vontade de chorar. E foi por causa disso que eu desfiz a Mochave. Porque o meu pensamento, novamente, eu fui dormir judeu, acordei cristão. Eu fui dormir ateu, acordei cristão. Fui dormir judeu, acordei cristão. E aí eu desfiz a Mochave, porque já tinham pensamentos diferentes e mudei minha vida, né? E óbvio que houve difamação no meu nome, óbvio que teve tentativa de assassinato de reputações, loucuras que inventaram no meu nome, isso aí é óbvio. Isso vai ter, porque o diabo ele é acusador, assim como foi com o apóstolo Paulo. Não estou dizendo que eu sou apóstolo não, pessoal, não sou. Eu não sou nada, eu sou assim como você, um ser humano, gentil, que quando tiver o julgamento vai estar de joelhos clamando pela salvação. Não sou nada de especial. Só que o que aconteceu com o apóstolo Paulo? Mesma coisa, mesma coisa. E quando ele desistiu daquela crença que ele estava e mudou para o cristianismo, tentaram assassinato de reputações, não sei o que com o cara, perseguiram ele até os fins, que é o que fazem, né? E aí, simplesmente, graças a isso, inclusive, teve um vídeo do Márcio, não estou idolatrando o cara longe disso, tá? Não se idolatra homens, mas teve um vídeo que ele falou sobre o apóstolo Paulo, que ele fez um vídeo, quem assistiu foi minha esposa, ela pediu para eu assistir, né? Vou assistir e tal. E na época eu não gostava do Márcio não, só para te avisar, tá? Não gostava dele, eu pensava exatamente como o Samuel e todas as pessoas pensam aí, que eu não quero ficar expondo o nome dos caras aqui, tá? Mas pensava exatamente como esse pessoal pensa a respeito do Márcio, né? Só que não é verdade, né? Porque a gente tem que lembrar que as pessoas se arrependem, as pessoas têm direito de arrependimento, né? Ninguém aqui é perfeito nesse mundo. E não estou dizendo que também é verdade a coisa que os caras pregam sobre ele, mas ele fez um vídeo sobre o apóstolo Paulo, que chamou a atenção da minha esposa, e eu fui assistir. E isso mexeu um pouco comigo, e eu comecei assim, mais estudar. E aí eu comecei a pegar as passagens bíblicas que ele tinha colocado, não só ele, outros, a Luciano Subirá, entre outras pessoas. Comecei a pegar as passagens bíblicas e comecei a ver. E eu pegava, por exemplo, de repente a Bíblia que eu lia todos os dias, porque eu sempre lia a Bíblia quando não me engano, de repente ela virou outra. É uma coisa de louco, ela virou outra. Por quê? Porque eu pegava a Bíblia, eu começava a ver a pregação de Isaías, Jeremias, contra o povo que seguia leis mosaicas e não tinha amor nos seus corações. Eu comecei a pegar simplesmente os apóstolos que viveram com Cristo, a mesma história, seguiam as leis mosaicas, mas não tinham amor nos seus corações. E comecei a ver a pregação contra, e eu comecei a entender que é a graça de Deus que salva. E aí sim, é aquela coisa que eu fiz um vídeo, você está chegando agora, você não sabe, eu fiz um vídeo, eu tinha uma barba grande, eu tinha um cabelo grande, e eu fiz esse vídeo falando, por que eu deixei de ser nazareno, não sei o que e tal, e pronto. E mais tarde, no futuro, se provou que eu estava certo. Por quê? Porque nem os judeus aceitam os nazarenos e nem os cristãos querem negar Jesus para poder seguir a lei dos caras lá. Porque o Messias judaico não é Jesus. Então são duas vertentes diferentes, tá entendendo? E aquilo que está no meio é simplesmente um animal que não voa e nem anda, tá? E aí simplesmente eu comecei a perceber. E aí eu comecei a estudar sobre o nome de Jesus, percebi que o nome sim é verdadeiro, o nome sim é antigo e verdadeiro, só que o Google mostrava que era Deus porco, porco cavalo, não sei o quê, mostrava essas porcarias. Mas quando eu pegava o dicionário mesmo, verdadeiro, não o Google, porque eu falo, a palavra tem poder, às vezes você acha que está falando verdade ali, quando eu pegava o dicionário, Jesus, então, você pegava lá, inclusive não é Yeshua, é Jesus em aramaico, quando eu pegava, sempre foi Jesus. Inclusive, a tradução em grega antiga já tinha, o nome Jesus era comum, o nome Jesus já era comum no passado. E isso fez com que eu despertasse novamente. Então Cristo ele vai fazendo milagres, milagres e milagres em nossa vida. Não estou falando mal do espiritismo, é como eu digo para vocês, que eu falei no começo, não estou falando mal do ateísmo, não estou falando mal do judaísmo, longe de mim falar mal, não estou falando mal de nome de pessoas, longe de mim falar mal de outras pessoas, eu estou dando o meu testemunho para vocês, que é aquilo que eu falo, eu vou carregar para o resto da minha vida essa história. Eu vou carregar para o resto da minha vida. Não importe o que eu me torne, não me importe o que acontecerá, eu sempre vou carregar essa história. A história de que eu mesmo na presença de Deus, eu caminhei no engano e pela benevolência de Deus ele me deu uma segunda oportunidade. E essa segunda oportunidade que eu tive agora
ele apareceu no alto do monte, eu não quero perder. Eu prefiro a morte. Eu prefiro realmente a morte do que perder esse laço com Jesus novamente. Por Cristo eu estou disposto a tudo. Então, simplesmente, é isso que eu quero que você entenda. Então, Cristo, ele teve um amor excepcional. Então, por exemplo, aí você chega no meu canal aqui, você vê fotos, Cyberpunk, Dieselpunk, você vê Pangeia, Lemúria, Atlantis, você vê um monte de coisa que vai brilhar aos teus olhos. Isso é óbvio, porque era um mundo no passado, muita coisa foi-lhe ocultada, A história convencional não é a mesma. Então, quando o cara olha para o meu canal, ele fala, nossa, só que você pode perceber, eu sempre falo de Jesus nos meus vídeos. Eu não quero ficar pregando no meu canal. Por que eu não quero ficar pregando? Porque o papel de estudar a Bíblia tem que ser seu. O apóstolo Paulo mesmo dizia, inclusive eu estava conversando até com um rapaz chamado Gideão, tá? O apóstolo Paulo mesmo dizia que eles são carentes da palavra. As pessoas não têm que buscar Jesus no meu canal. As pessoas têm que buscar Jesus na Bíblia. Não é confiando em homens que você vai buscar Jesus. É simplesmente na Bíblia. E mais do que na Bíblia, é na oração. Porque mesmo se você não tiver a Bíblia, mas orar para Jesus, ele vai até você. Então simplesmente não é homens que vai te fazer. Então o meu papel ali, quando eu falo Cyberpunk, Dieselpunk, todas essas tecnologias do passado, é o que? Você gosta do conteúdo, realmente é um conteúdo que eu acredito ser verdade, mas não posso comprovar, é especulativo, mas em troca, eu falo sobre a história de Jesus, eu falo do começo dos Néfilins, e aí é o que eu digo, a palavra tem poder. Se não fosse o Olavo de Carvalho, olhe bem, se não fosse o Olavo de Carvalho, num vídeo de, sei lá, 8, 10 anos atrás, que durante, sei lá, 1 minuto, 20 segundos, eu não me lembro, falando para testar a existência de Deus, se não fosse ele, o canal Humberto Volts não existia. Não só o meu canal não existia, como também eu ajudei muitos canais a crescerem. Canais que tinham 15 mil inscritos, que provavelmente muitos desistiriam de ter. Então, olha para você ver o poder da palavra. Durante um único vídeo dos milhares que ele tinha, né? Que ele até tinha um podcast bem antigo, graças a um pequeno trecho, olha como que mudou todo o paradigma da realidade. Então a palavra tem poder demais. E eu tenho certeza que esse testemunho que eu estou dando para você, pode ter certeza, mesmo que esse vídeo possa ter 1000 visualizações, mesmo que esse vídeo não chegue se esse vídeo for visto por 5 pessoas, apenas 5 pessoas, vai mudar o mundo. Porque simplesmente pouca coisa que você fala, isso repercute na pessoa, a pessoa muda. Então, por exemplo, quem não acredita em Deus agora vai fazer o teste. A prova da existência de Deus. Quem acreditava em nomes hebraico, tetagrama, vai pisar no freio e vai falar assim, por que o nome de Jesus expulsa o demônio? Se o nome é tão ruim assim, por que esse nome era usado no passado e expulsado? Vai pisar no freio. Então, simplesmente, pequenas palavras são capazes de mudar o mundo. Por isso que o verbo que se fez carne é muito poderoso. A pregação, o nome de Jesus tem que ser... o nome de Jesus tem que estar acima de Humberto Volts, tem que estar acima de qualquer canal, tem que estar acima da humanidade. Porque é a nossa salvação, é o que nos resta. O mundo só afunda. Cara, olha o mundo. Olha 2019, 2020, 2021. Só tá piorando. Isso aqui tá fazendo assim, ó. Tá fazendo isso aqui, ó. Eu não sei que dia que vai dar uma bomba atômica. Eu não sei, tá piorando. E aí, aonde há muito pecado, a graça transborda. E por isso que eu espero que você que está assistindo esse vídeo, que você mude a sua vida. Que você dê uma oportunidade para Jesus. Uma oportunidade no seu coração. Inclusive, eu tinha pedido o pessoal para comentar aqui no canal, aqui nos comentários, sobre o milagre que essas pessoas aconteceu na vida delas a respeito de Jesus. Se você chegou até o final aqui, depois reserve um tempo para ler os milagres que estiverem no comentário. Então, sim, são pequenas pessoas, pouca visualização, mas que vai repercutir no mundo inteiro. Por isso que eu confio em Jesus Cristo. E novamente é um vídeo que eu não falo mal de ninguém, mas apenas dou o meu testemunho para vocês, tá bom? Vou ficar por aqui, sou Humberto Volts, forte abraço.